Olá, minha gente. Então, esse é o vídeo 2 que nós estamos trabalhando a questão que eu preciso saber para contratar um empregado doméstico. No vídeo anterior, nós falamos dos documentos necessários para a contratação, falamos do contrato de experiência e agora nós vamos falar do curso do contrato. Bom, como eu dizia, o contrato do doméstico, o doméstico, ele se equiparou a qualquer outro trabalhador seletista para todos os fins de direito, né? Então, a primeira coisa, qual o salário que eu devo pagar? Bom, contratei, anotei a carteira no prazo de 5 dias, pedi os documentos, fiz o contrato de experiência e agora, qual é o salário que eu devo pagar? Salário mínimo ou o piso do Estado? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu estou, existe um piso do doméstico que é superior ao piso ao salário mínimo federal. Bom, o que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte: ele tem direito a 13º e ele tem direito a férias, né? Férias acrescidas de 1/3. Então, por exemplo, seguindo o salário que eu indiquei no vídeo anterior, se ele ganha R$ 2.000, quando ele for entrar de férias, vai antecipar esse salário dele em 2 dias antes dele efetivamente entrar no gozo de férias. Esse salário tem que ser antecipado, acrescido de 1/3. Então, na verdade, não está pagando 2 vezes, está antecipando. Por exemplo, se ele vai entrar de férias em maio, antecipa o mês de maio do salário dele, que seria pago no 5º dia útil subsequente, ou seja, 8 de junho, por exemplo, paga-se 2 dias antes dele entrar de férias, mais 1/3 sobre 2.000. Então, na verdade, o plus aí é só esse 1/3 sobre R$ 2.000, que vai dar mais ou menos R$ 666 por aí. Bom, e o que mais eu preciso saber? Quando pagar salário, deve-se tomar um recibo, que não precisa de uma forma específica. Pode ser um recibo simples, pode ser um recibo numa folha de caderno, mas deve-se ter um recibo com cópia para ele. Se puder fazer um contra-cheque, gerar no computador e imprimir um contra-cheque, cópia para o trabalhador e cópia para o empregador doméstico. Outra coisa muito importante: esse salário dele não pode ser reduzido, minha gente. Então, não pode amanhã ou depois esse trabalhador, esse empregador, atravessar alguma dificuldade financeira e transferir esse risco para o trabalhador. Olha, eu não estou podendo, perdi o emprego e eu queria reduzir o seu salário de R$ 2.000 para R$ 1.500. A Constituição Federal, ela não permite a redutibilidade salarial. Está lá no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Então, mas o que eu posso fazer? Você pode dispensar esse trabalhador, né? E se eu passar ele 3 vezes por semana e alterar esse contrato dele? Bom, isso também o artigo 468 da CLT, que vai se aplicar analogicamente à lei do doméstico, vai dizer que você não pode fazer alterações prejudiciais no contrato desse trabalhador. Contudo, entendimentos jurisprudenciais diversos de que, se está reduzindo a jornada, pode sim reduzir o salário dele. Mas isso não é garantido. Eu sugiro não fazer, porque eventualmente esse trabalhador pode ir para a justiça e dizer que ele não concordou, ele só aceitou porque não tinha jeito, para não perder o emprego naquele momento. Outra coisa, se ele tiver filhos menores de 14 anos, ele também terá direito ao salário família. E com relação, minha gente, à jornada de trabalho desse trabalhador doméstico: 44 horas semanais, 8 horas diárias e uma folga na semana. Claro que a folga deverá ser preferencialmente aos domingos, mas não precisa necessariamente ser aos domingos. Pode ser durante a semana, desde que garantido ao trabalhador homem um domingo ao mês. E a trabalhadora mulher, seguindo aí a analogia da CLT, também, por analogia da CLT, 2 folgas no mês
coincidentemente com domingo. Ou seja, a alternância. Uma semana é domingo, na outra semana no meio da semana, na outra semana domingo, na outra semana no meio da semana. O importante, desculpa, gente, o importante é sempre garantir que esse trabalhador tenha uma folga na semana e que ele trabalhe 44 horas semanais. Normalmente, isso dá 8 horas por dia, excetuando-se o intervalo. Ah, mas se ele está trabalhando dentro de casa, como é que eu faço o intervalo? Sim, deverá fazer. Deverá ser concedido a esse trabalhador um descanso de 1 hora, que pode até ser reduzido para meia hora, até pode, dependendo da combinação. Mas a ele deverá ser garantido aí 1 hora. Porque ele pode sair, ele pode ir ao banco, ele pode dar uma volta e ele pode eventualmente ficar descansando, vendo televisão no celular nesse tempo. Para falar em celular, eu posso coibir esse trabalhador doméstico de ficar toda hora ou o tempo do trabalho no Zap Zap? Claro que pode. Claro que pode. Assim como acontece nas empresas, as empresas podem criar um regimento ou regulamento interno proibindo que o trabalhador tenha ou porte o celular. Porque a gente sabe que o celular ele é uma fonte aí de distração muito grande. Então, ele pode sim ter esse regimento interno de que ele tem acesso ao celular somente nos intervalos, na hora do almoço, ou criar um momento de manhã ou de tarde, ou deixar ligado só para eventuais chamadas, né? Uma outra questão também muito importante é se esse trabalhador, por exemplo, ele é um acompanhante e vai trabalhar à noite, deve-se observar que o horário noturno é um horário reduzido. A hora noturna tem 52 minutos, então, e 30 segundos. Então, se o trabalhador vai trabalhar 8 horas, na verdade, uma a mais aí é hora extra, porque 52 minutos e meio vai dar, na verdade, 7 horas relógio, porque a hora noturna, segundo a CLT, ela é uma hora reduzida, tá? Vamos lembrar que ele também, se for homem, tem o direito à licença paternidade e, se for mulher, minha gente, a licença maternidade, tá? Ela vai ficar afastada. Vai ficar afastada desde a licença até 5 meses após o parto, quando ela vai poder, então, ser dispensada. Aliás, sobre a dispensa, eu vou falar no terceiro vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo sobre o trabalhador doméstico. Antes que eu encerre, minha gente, não esqueça de curtir e de compartilhar, porque pode ser útil não somente para você patrão, para você empregado, mas também para um estudante, para um advogado. Certamente o advogado não terá dúvida, mas pode ser útil para o seu vizinho, para qualquer outra pessoa, certo? Bom, e aí a gente vai encerrando esse vídeo, lembrando que deve-se também ter o seguro contra, não é obrigatório o seguro contra acidente de trabalho, que você vai pagar lá pagar o INSS, né? A parte do empregado e a parte do empregador. E vale transporte? Esse trabalhador tem direito? Sim, claro. Se ele morar numa distância que necessite de transporte público, deverá ser fornecido o valor correspondente ao bilhete da passagem da ida e o bilhete da passagem da volta. E esse valor deverá ser descontado 6% do salário desse trabalhador. Então, ele paga 6% e o empregador vai pagar aí o valor total. Então, vejam vocês que o trabalhador doméstico, ele acaba ele foi conquistando ao longo do tempo os mesmos direitos de um trabalhador seletista. Isso é muito importante, inclusive férias em dobro. Se deixar de dar as férias no período concessivo, esse empregado passa a ter direito, minha gente, às férias na forma dobrada. Ele vai usufruir um mês e vai ter direito às férias mais o valor
mais a dobra do terço constitucional, como eu falei no vídeo anterior. Tá bom? Então vamos ficando por aqui nesse vídeo e até o próximo com a finalização do contrato